Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar continuidade à nossa videoaula, né? Bom, de toda medida e essência, nós falamos no bloco anterior acerca da tutela de conhecimento. Trabalhamos aí as suas visões, apresentando a tutela ternária e a quinária. Bom, de toda maneira, vamos falar aqui gradativamente dessas situações que envolvem a crise. Bom, a primeira delas é a crise de certeza. Verificamos que o modus operandi de sua conclusão, de sua resolução, é a tutela declaratória, que vai gerar, evidentemente, uma sentença declaratória. Bom, agora nós vamos falar especificamente da situação jurídica, a crise que envolva a situação jurídica, cuja tutela é a tutela constitutiva. Bom, por que a tutela é constitutiva? Porque aqui nós precisamos ter uma sentença constitutiva. Aqui nós precisamos ter uma sentença constitutiva. E qual é o desiderato dessa sentença dita constitutiva? Qual é o viés? Bom, a sentença constitutiva, ela visa criar, extinguir ou até mesmo modificar uma relação jurídica, ocasionando uma nova realidade jurídica. Pessoal, eu gosto de dar como exemplo inicial a situação que envolva a dissolução da união estável ou até mesmo o divórcio litigioso. Bom, o que ocorre? Todos, né, adquirindo a idade núbio, né, que é aos 16 anos, podem casar-se. Ocorre que o casamento ele forma uma nova situação jurídica. Antes você era dito solteiro ou solteira e aí passa por uma situação de um vínculo casamento, beleza? Você é casado. A mesma coisa ocorre com a escritura pública em que reconhece a união estável. Bom, então nós temos uma escritura pública que vem a reconhecer a união estável. Tudo bem. Ocorre, pessoal, que não adianta fazer um termo, uma declaração particular. O vínculo de união estável, ele sedimenta-se em um documento próprio. O mesmo sucede ao pacto antinupcial que exige escritura pública. Então, a escritura pública de união estável, ou mesmo efetivamente o casamento civil ou religioso com efeitos civis, gera uma nova situação jurídica, uma nova realidade. Bom, o que isso acontece? Para eu tirar essa situação pontual de vínculo como em um companheiro ou companheira ou como casado ou casada, eu preciso propor uma ação. Bem, em verdade, vos digo e vos falo que no que tange ao quesito divórcio, nós temos a emenda constitucional número 66, repito, temos a emenda constitucional número 66 de 2010, em que trouxe uma nova redação ao parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição. Diante dessa realidade, sai de um elemento disruptivo o lapso temporal de 1 ano para, no que tange especificamente a ocorrência da separação judicial e de 2 anos quanto à separação de fato. Então, perde o critério de separação como elemento indissociável para a configuração do divórcio. O que importa é, se você casou no outro dia você pode perfeitamente se divorciar. Bom, evidentemente, pessoal, existem regras, existem outros elementos que devem ser estudados, devem ser discutidos em momento adequado. Mas o que importa aqui é o seguinte: na tutela constitutiva, que envolve uma sentença constitutiva, vai gerar uma nova realidade jurídica. Então, se em um momento a pessoa estava casada, ela pode ficar divorciada. Então, ela estava na condição casada, passou a ser solteiro ou solteira.
A mesma coisa, ela se externaliza-se numa ação de revisão de alimentos. Vou colocar aqui como exemplos para a gente entender aqui. Exemplo a gratia, nós temos a ação de divórcio. Litigioso, né? Litigioso. Temos também a possibilidade pela via extrajudicial amigável, mas não vamos entrar nesses detalhes. Temos também a ação de revisão de alimentos. Pessoal, essa ação regida pela Lei 5478, de 1968. Essa lei, pessoal, nós vamos estudar especificamente, inclusive, o Instituto da Prisão Civil. Ok? Então, a ação de revisão de alimentos, olha só, presta atenção, ela é possível a qualquer tempo, porque lá no artigo 15 desta lei, ela vai dizer pontualmente que a decisão judicial em que reconhece, fixa os alimentos, não sofre o trânsito em julgado. Vamos lá, rapidamente. Ela não sofre o fenômeno do trânsito em julgado. Vamos lá, artigo 15 diz lá que a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode ser a qualquer tempo revista. Então, nós temos aqui a possibilidade do ajuizamento de ação de revisão de alimentos, tá? Ação de revisão de alimentos, tá? Beleza? Muito bem. Turma, há um outro caso interessante, inclusive eu atuei juntamente com minha esposa e envolveu uma cliente que era aluna consumidora de uma determinada instituição educacional superior e ela começou a receber cobranças exacerbadas. Houve uma mudança de forma unilateral no contrato dela e ela começou a receber cobranças indesejáveis. Bom, o que ocorre nesse contexto? Eu posso me valer, pessoal, com todo e qualquer sistema de financiamento, todo e qualquer contrato cuja obrigação seja de empréstimo, seja de alienação de bens, eu posso ter a ação de revisão contratual. Essa ação, pessoal, ela exige a observância de uma regra trazida, a ação de revisão contratual. Em razão, eu falei, de empréstimos, financiamentos ou de alienação de bens. Tá? Isso está regido especificamente, turma, lá no artigo, vou fechar aqui só o parênteses aqui para ficar show de bola, lá no artigo 330, parágrafo 2º do CPC. Então, o que aconteceu? Eu tive uma situação bastante inusitada, porque esse tipo de ação a gente tem que comprovar de forma categórica, pessoal, a discriminação dos valores que é dito controverso e incontroverso. Porque ninguém faz um contrato de empréstimo, de financiamento e dizer, não devo nada. Não. Tem que ter a comprovação daquilo que é controverso e incontroverso. E aí você tem que expressar, indicar, evidentemente, e informar. Eu lembro que essa ação por cargas d'água não foi observada pelo juízo. O juízo, então, da temática da ação, responsável pelo processo, ele arguiu que não foi juntado. E como a experiência importa nesses casos, geralmente eu coloco as tabelas, tudo na petição inicial mesmo, em razão dessas situações. Então, estava na minha inicial, estava lá categoricamente a tabela. E aí eu citei, fiz referência às folhas. E eu não sei que cargas d'água o assessor, não sei, disse que não estava, insistiu nessa tecla. E fomos a nível de recurso, apelação, etc. E um êxito e um resultado muito positivo. Muito mesmo. Então, o que ocorre? É comum nessas ações você informar, colocar uma tabela. Tradicionalmente, é colocado, pessoal, uma petição própria, autônoma, junto com a inicial, como se fosse um anexo. Só que o seguro morreu de velho, dizia os mais experientes. Então, você coloca logo na inicial, você abre um capítulo lá, bem destacado, e coloca a bendita tabela, pessoal. É a melhor coisa que você faz.
e aí você apresenta os índices, as correções e tal. Bom, nesse sentido, eu tenho o artigo 330, né? Vamos lá rapidamente. Artigo 330 do CPC, no seu parágrafo 2º. Inclusive, se você não fizer a juntada disso, dá inépcia pessoal da inicial. Bom, 330 parágrafo 2º diz o seguinte: nas ações que tenham, olha só, por objeto, a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Não é? Aqui a gente faz uma coisa a mais. A gente não somente informa, mas faz toda uma tabela mesmo, apresentando a evolução dos cálculos. Né? Às vezes, conforme for o caso, a gente tem que realmente fazer uma parceria com algum escritório de contabilidade, justamente quando o valor é muito alto, né? Então é bom, importante fazer, contratar um outro escritório, deixar isso bem claro para o cliente. Aconteceu algumas situações que envolveu, por exemplo, uma empresa, a cliente nossa já antiga, que havia feito vários empréstimos, né, com uma empresa, né, um banco. E aí, como havia muitos valores, muitas discussões, foi preferível uma contratação de um escritório de contabilidade autônomo, independentemente da empresa. Foi a nossa sugestão e foi a melhor, tanto que foi rápida a resolução. Bom, então isso aí é só a prática, pessoal. O que importa aqui é essa teoria para a tua prova. Então, quando há uma crise quanto à situação jurídica, tu já sabe que a tutela é constitutiva. Aí eu coloquei aqui as ações que podem trazer essas discussões. A ação de divórcio litigioso, coloquei também a de revisão contratual, certo? E outras mais ações que a gente pode discutir no direito. Tudo bem? Bom, talvez a situação mais comum do dia a dia, né, inclusive, principalmente do início de carreira profissional, a gente identifica muito esse tipo de ações, porque são ações mais comuns, que é as que envolvem a crise de inadimplência. Pessoal, se há uma inadimplência, eu preciso que alguém condene o cara a pagar, né? O cara a entregar, a cumprir. Então, nesse contexto pontual, nós vamos ter o quê? Uma sentença condenatória. Sentença condenatória, né? É a questão de lógica. Bom, essa sentença condenatória, por que né, veja que são situações diferentes. Por que precisa de uma sentença dita condenatória? Qual é a lógica disso? Porque, pessoal, nós precisamos do Estado juiz condenar, vamos colocar logo aqui, necessita-se do Estado juiz condenar o demandado ao cumprimento de uma prestação na qual é o mesmo inadimplente, tá? Ele é inadimplente. Então a gente tem um volume muito grande de ações de natureza condenatória. Mas eu vou focar aqui na nossa aula a ideia da ação de responsabilidade civil, tá? Agora, fundada em 2 pontos. Vou começar aqui pela literatura do artigo 186 do Código Civil Brasileiro e a do artigo 187 também do Código Civil Brasileiro. Professor, eu não lembro. Cara, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, tá? É o Código Civil, tá? Também chamado de Lei Reale. Há alguns juristas que fazem, inclusive, uma crítica, dizendo que não é bem a Lei Reale. Houve várias mudanças conjunturais, mas merece o nome, posto que foi um dos primórdios da construção do Código Civil, foi o filósofo Miguel Reale, né, já falecido. Muito bem. Então, o que traz isso aqui? Primeiro, a ação de responsabilidade civil existe, né, duas situações muito bem claras, muito bem translúcidas quanto ao manejo dessa ação. Eu posso estar diante de uma prática efetiva de um ato ilícito,
quanto e relativo a um comportamento comissivo ou omissivo, sempre de ordem voluntária, em que decorra de uma natureza negligente ou imprudente. Aqui eu vou trabalhar um ponto. No artigo 186, que eu vou já colocar aqui para a gente dar uma lida, ele não fala de imperícia, mas a doutrina e a jurisprudência pátria, já há muitos anos, já considera previsto a imperícia imbuída nesse contexto, tá? Bom, quem quiser entrar mais nesses detalhes, lá no YouTube, eu tenho uma aula de 2021 que trata somente de responsabilidade civil. Em 2023, janeiro, vou colocar novos vídeos sobre civil, tá? Inclusive o tema responsabilidade civil, que é um tema muito cobrado a nível de prova. Não tão quanto outros temas, como contratos, como família, como sucessões. Mas a responsabilidade civil ele é um tema tão importante que ele consegue trabalhar braços, por exemplo, com direito administrativo, lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Bom, vamos com calma. Então, primeiramente, o artigo 86, o que ele trabalha? Ele trabalha situações em que há um ato ilícito, fundado para não ficar repetido, né? Fundada, né? Diante de um comportamento comissivo ou omissivo voluntário, diante de situações em que venham a ocasionar o dano. Pessoal, olha só, o direito civil é interessante. Eu acho linda essa matéria. Porque é o seguinte, não adianta o camarada praticar um ato ilícito. Nós vamos ver daqui a pouco no artigo 186, também o 187, o 927, etc. Não adianta o camarada praticar um ato ilícito. Ele tem que praticar um evento dano. Tá? Então, o ato lícito conjugado com evento dano. Então, diante da ocorrência do dano, fundado na matriz de um ato ilícito, nós podemos ter a situação pontual do 186. E aqui, pessoal, nos traz uma observação, né, dentro desse contexto total. Uma observação. A culpa civil ou lato sensu, ela vai abarca o dolo e a culpa em razão da negligência, imprudência e imperícia. O Código Civil, pessoal, o Código Civil brasileiro, no artigo 186, não inclui, né, ele não inclui a imperícia, fato que veio a ser sanado pela doutrina e ato contínuo jurisprudência. Então, turma, quando a gente fala, quando a gente fala no quesito pontual aqui do artigo 186, infelizmente não foi incluído, tá, na redação original e também até este momento, não houve nenhum sentido de alteração, a imperícia, mas a doutrina também já considera muito bem claro a sua presença. Bom, falei do artigo 86, né? Agora vamos buscar essa informação no Código Civil, né, pessoal? Vamos buscar essa informação aqui no Código Civil. Lá no artigo 186, eu tenho que aquele que por ação ou omissão voluntária, vamos colocar aqui, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, tem que ter o elemento dano, e tem que ter o ato ilícito. Bom, então, pessoal, feito isso, vamos supor uma outra situação, certo? Uma outra situação. Vamos imaginar
que haja dentro de uma situação causídica uma situação quanto o abuso da personalidade jurídica. Situações também como a apresentação antecipada do cheque pré-datado ou pós-datado. O que isso pode gerar? Né? O que se pode verificar no que tange, no quesito da matéria da responsabilidade civil? Nós temos, portanto, indivíduos, entes, né, pessoas físicas, jurídicas, que têm um direito vinculado, previsto, que reflete um ditame, né, reflete categoricamente um comando legal. Existe sim esse direito, existe sim, portanto, essa prerrogativa. Mas aqui nós estamos diante de um ato ilícito em que reflete um abuso de direito. Bom, esse abuso de direito, ele pode emergir da lei, como nós temos da personalidade jurídica, aí temos aí o artigo 49A do Código Civil, o artigo 1024 do Código Civil. Por sinal, esse artigo 49A, ele foi incluído no sistema jurídico brasileiro, em razão da Lei da Declaração da Liberdade Econômica, uma lei, inclusive nós temos uma videoaula logo no início, que havia projeto de lei, aliás, uma medida provisória, nós havíamos feito uma gravação. Em 2023, agora, nós vamos colocar um novo vídeo já atualizado dessa videoaula. Até porque nós não estamos falando mais de uma medida provisória, estamos falando de uma lei. Muito bem, então, o ato ilícito em que reflete um abuso de direito, nós podemos ter a situação do abuso da personalidade jurídica. Eu coloquei como exemplo o abuso da personalidade jurídica. Tá? Vou colocar aqui do artigo 50 do Código Civil Brasileiro, mas também temos do artigo 28 no CDC, temos no âmbito ambiental. Então, vamos deixar isso bem claro para vocês. Temos também uma outra situação, que é a apresentação antecipada do cheque pré-datado ou pós-datado. Pessoal, na prática isso aqui é a mesma coisa, tá? Tem livros que pensam, né, fazer uma distinção. Para mim, não ajuda muito, tá? Não ajuda muito. Pessoal, vamos aqui à situação do cadastro do CPF de um indivíduo. Vamos lá. Muitas vezes, pessoal, você tem lá, você é um pagador contumaz de uma dívida, de um contrato, e há um deslize, né, há uma situação pontual, e aí o seu nome é inscrito em cadastro restritivo de crédito. Tá? Então, acontece lá isso aí com você. Bom, o que ocorre? Se essa situação, o fato gerador não for uma dívida real, ou seja, de fato, não há uma dívida a justificar esse cadastro, não há de fato, pessoal, um lastro de inadimplência a justificar isso, eu vou ter, pessoal, sem sombra de dúvidas, um abuso de direito. Então, o indivíduo que fatalmente deixa de pagar no dia, vamos supor que a pessoa deixou de pagar no vencimento uma dívida, no dia seguinte, ele tem um nome negativado por essa dívida, sendo que ele tem um histórico de um bom pagador, é um abuso de direito, pessoal. Mas não é uma situação para que eu possa dizer que gera um ato ilícito. Bom, o que isso vai gerar o ato ilícito? Inclusive, nós vamos falar um pouco da súmula 385 do STJ. Pessoal, o que vai gerar um efetivo abuso de direito é uma situação pontual de que a pessoa, né, ela tem a anotação irregular do seu CPF. Então, o indivíduo está pagando devidamente pagando. E aí ocorre que uma anotação irregular simplesmente é colocado sem estar devendo. Isso aí, pessoal, é um abuso de direito. Esse abuso de direito gera ato ilícito. Bom, agora temos que ter um cuidado. Porque o STJ, pessoal, ele editou a súmula 385. E ela traz o seguinte entendimento, que a anotação irregular do CPF nos cadastros restritivos
de crédito geram o que, gente? Gera fenômeno indenizatório, exceto na hipótese de devedor com pré-existência de restrição legítima. Aqui, pessoal, vamos trabalhar um conceito não muito comum no direito brasileiro, que é a situação do devedor quanto mais, tá? A situação do devedor quanto mais. Bom, uma coisa é a situação da pessoa pródiga, né? A pessoa tem um desequilíbrio mental ou emocional, enfim, alguma coisa que me foge do conhecimento clínico médico. E isso leva a um comportamento de pródigo, inclusive é bíblico. Ou a pessoa está, como aconteceu, nós tivemos clientes nesse sentido, com o superendividamento. A empresa fechou, outro contrato que ele tinha, ele ficou desempregado, e aí ele nos procurou para fazer aí vários acordos, né, com várias empresas que estavam devendo. Isso aí também é um nicho de negócio, um nicho de clientes. E isso também ocorre em empresas, tá? Isso também ocorre em empresas. Bom, a outra coisa, pessoal, é o fato de haver restrições, várias restrições, 2, 3, 4, 5, até 15, 20 restrições. E aí tem uma restrição que é indevida. Então, a anotação irregular de CPMs cadastro de crédito, pessoal, gera dever de indenizar. Gera dever de indenizar. Mas não gera, pessoal, quando há uma persistência de restrição legítima. Isso traz o sentido, pessoal, que não é muito bem trabalhado na jurisprudência, a gente vê isso muito na doutrina e algumas obras estrangeiras, que é a situação do devedor contumaz, né? Devedor contumaz. É aquele cara, pessoal, que tem um comportamento, não chega a ser interpretado como criminoso. Cuidado com isso. Mas é da própria... É uma pessoa que não consegue se gerenciar. Porque às vezes a pessoa, no Brasil é muito comum falar disso, chamar o estelionatário. Não, ele não é um estelionatário. É uma pessoa que realmente não tem educação financeira. É uma pessoa que não tem princípios, anotações, estudos, instruções e até mesmo, se for o caso, conforme o caso, um equilíbrio emocional e mental, não sei, mas emocional com certeza, que faz com que ele seja um gastador. Né? Recebe 1.000, gasta 2.000. Né? Então, esse estudo, pessoal, nós vamos ter, inclusive, no direito do consumidor. Nós vamos estudar especificamente isso. Então, o que ocorre? Todas essas situações aqui narradas para vocês são situações, pessoal, que geram o quê? Que gera pontualmente a ação própria, a ação essa em que vai se discutir o quê, pessoal? Em que vai se discutir efetivamente o direito, dever por parte do Estado tutelar a matéria e o direito da pessoa ser indenizada, tá? Inclusive abarcando danos morais. Bom, o artigo 187 é logo que vem embaixo. Ele diz o seguinte: também comete ato ilícito. Deixa eu ver aqui. Também comete ato ilícito, ou seja, tem autores, pessoal, isso aí é uma discussão um pouco mais acadêmica, tá? Eu sei que essas videoaulas também vão para o mundo acadêmico, para as faculdades. Mas no mundo prático, pessoal, isso é muito bem já resolvido na jurisprudência. Mas é uma discussão se realmente o artigo 87 trata de um ato ilícito. E o que importa, pessoal, é que o Código Civil diz também, né, ele inclui. Então, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, então, ele tem que exercer manifestadamente isso. Vou deixar aqui marcado, se tiver um vadimeco aí, né, fazer o traçozinho, a marcação. Excede manifestadamente os limites impostos pela lei, boa-fé, né, pelo fim econômico, social, boa-fé ou pelos bons costumes. Então, pessoal, nós temos aqui uma situação pontual do abuso. Então, há ato ilícito em que reflete um abuso do direito. O cara tem um direito, mas ele abusa vertiginosamente desse direito, tá? Ele atua vertiginosamente violando esse direito. Vou só aumentar aqui um pouco mais.
Vou botar aqui uma outra língua, outra letra versalete, ficou bacana. Pronto. Bom, pessoal, feito isso, vamos aqui a partir para a tutela quinária. Pessoal, há uma discussão muito mais acadêmica do que prática quanto à tutela quinária. Porque no viés tradicional, ela é as tutelas que a gente falou ainda há pouco. E envolve sempre situação de crise. Crise de certeza, crise de situação jurídica e crise de inadimplência. Essas são as crises. Mas existe uma discussão também, pessoal, que envolve, por exemplo, o mandado de segurança, né? O que envolve pontualmente, pessoal, as TEINTs, né? As medidas coercitivas. Então, a gente vai trabalhar aqui com vocês as outras situações em que impactam a existência de tutelas. Bom, dentro dessa perspectiva, pessoal, trazendo inclusive a posição de Pons de Miranda, nós temos também a possibilidade de havermos sentença mandamental. Sentença mandamental. A sentença mandamental, pessoal, ela tem uma característica interessante. Ela é uma ordem emergida, que emerge do Estado juiz para cumprimento. Ela envolve, inclusive, pessoal, medidas coercitivas visando forçar diretamente o réu, né, no caso pontual, o executado, para cumprir. Ou até mesmo, pessoal, o próprio réu, o próprio aí requerido. Então, aqui nós temos a seguinte anotação. Vamos colocar aqui no nosso material para vocês. Envolve quando o Estado juiz ordena, ou seja, mandamental, que haja o emprego de medidas coercitivas visando que o réu venha a cumprir, né, o comando legal, cumprir a determinação judicial. Bom, eu quero deixar bem claro que o termo medidas coercitivas que eu estou aqui impregnando é uma das vertentes, né? É um dos aspectos. Mas há um comando mandamental, sim. Né? Então, que emerge emprego de medidas coercitivas, visando que o réu venha a cumprir a determinação legal judicial ou um comando mandamental. Bom, aqui nós vamos ter, pessoal, a título de exemplo a grátis, o mandado de segurança. Vou botar aqui logo a lei 12.016 de 2009. Né? Toda vez que alguém tem a presença de um direito líquido e certo, né, consubstanciado em provas pré-constituídas, e esse direito não é amparado pelas vias do habeas corpus e do habeas data, e haja nesse contexto pontual uma ilegalidade ou um abuso do poder, né, qualquer pessoa física ou jurídica ele pode, pessoal, diante da situação que venha a sofrer uma violação e haver um justo receio de sofrê-la, impetrar o mandado de segurança. Então, o mandado de segurança, inclusive, é uma ação mandamental constitucional que tem, portanto, esse veículo, né, de atuação. Bom, nesse contexto, também temos o mandado de injunção. Então, nós podemos ter mandado de injunção. Eu tive um caso agora recente, acompanhando a doutora Ana Brandão, um projeto de lei de sua autoria, e fui agraciado pelo convite de acompanhá-la na Assembleia Legislativa aqui do Maranhão. Ana Brandão é uma advogada muito conhecida aqui no nosso estado do Maranhão. E aí estive lá com minha esposa, a doutora Gleice também foi convidada para se fazer presente, e debatemos com um parlamentar, o doutor Iglesias, né? Inclusive médico e formado em Direito. Então, o mandado de injunção foi cogitado na situação da advocacia dativa, certo? Em algumas situações pontuais em que há mais brechas
da sistêmica do Estatuto e do CPC, que deixam, muitas vezes, o advogado de carreira a ver navios, esperando receber os seus valores. E aí a ideia do projeto, né, diante da situação pontual, é de tratar alguns temas que não são tratados. Então foi se pensado até no mandado de junção. Mas nem tanto ao ar, nem tanto à terra. Uma coisa bem equilibrada entre extremos é uma lei, né? A lei ela tem essa serventia, essa solução. Bom, de toda maneira, a mandado de junção tem previsão constitucional na Lei 13.300 do ano 2016. Tá? A lei começa mais ou menos assim: conceder-se-á a mandado de junção sempre que a falta total parcial de uma lei ou norma regulamentadora torne o que inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Aí também fala assim de prerrogativas que envolvam a cidadania, nacionalidade e soberania. Então, mais ou menos assim a redação lá no artigo 2º, tá? A Lei 13.300. Eu estou assim acelerando um pouco por causa do tempo, né? São 36 minutos e o alunado pede muito vídeos curtos. Ele não gosta, o aluno não gosta de jeito nenhum, né, de vídeos muito longos. Mas só para matar isso aqui, a gente dá um fechamento de bloco. Conceder-se-á a mandado de junção sempre que a falta total parcial de norma regulamentadora, tá? Eu falei ali na hora. Torne inviáveis os direitos e liberdades funcionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Na verdade, eu inverti, né? Mas falei tudo certinho. Bom, então, pessoal, vou fechar esse bloco aqui e no bloco seguinte nós vamos falar da outra parte da tutela quinária, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, até daqui a pouco, se Deus quiser. Não esqueçam que o sucesso é uma decisão sua, que Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até daqui a pouco.